tremendo está por vir. E Ele precisa nos levar ao deserto para nos preparar para isso. Porque se nós entrarmos naquilo que Deus tem para nós, muitas vezes grande, sem passarmos pelo contexto de deserto e aprendermos no deserto, as lições do deserto que nós vamos ver nessa noite vai nos mostrar isso. Se nós não aprendermos as lições do deserto, certamente não estaremos prontos para o que vem. Jesus, depois desse tempo, depois desse momento, Ele rompeu o seu ministério de uma maneira tão tremenda que até hoje nós estamos debaixo dessa manifestação ministerial do Senhor Jesus. Ele nos alcançou, deixou os seus discípulos trabalharam para que a igreja do Senhor fosse gerada na terra e até hoje nos alcançou. Mas Jesus passou pelo deserto. Queria que você declarasse isso: Jesus passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. E o mestre passa pelo deserto e muitas vezes nós não queremos passar, nós não queremos ser provados no deserto, nós não queremos aprender as lições do deserto. Mas nessa noite o Senhor está nos ensinando. Nós vamos muitas vezes passar pelo deserto. Nos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu estava olhando para essa experiência de Jesus, estava buscando entender algumas coisas que estavam diante do Senhor. E Deus me manda falar isso. Eu anotei, eu vou falar, eu vou repetir. Eu não quero que ninguém se agarre nas minhas palavras, mas por fé abrace isso como uma verdade vinda da parte de Deus para você. Quando há algo importante para acontecer, Deus nos prepara no deserto. Se você está passando pelo deserto nesse momento, se prepare, porque algo muito tremendo vai acontecer. Profetizo isso sobre a tua vida, sobre a minha vida. Se nós estamos passando pelo deserto, é porque algo muito bom, muito tremendo, muito grande, muito de Deus vai acontecer. O Espírito de Deus manda te dizer isso. Então consola o teu coração, descansa e confia, porque Deus está no controle de todas as coisas. A primeira coisa que eu descubro quando lendo esse texto é que quem me leva ao deserto não é o diabo, não sou eu que vou por minha conta. Quem levou Jesus foi o Espírito Santo ao deserto. Percebe que isso aponta
para o controle pleno de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem controle. Parece esquisito a gente achar que o Espírito é capaz de nos levar ao deserto, nos levar ao lugar árido, ao lugar difícil. Mas a Bíblia diz que foi o Espírito que levou. E eu quero te dar uma palavra: se o Espírito te levar, seja onde for, confie. Porque Ele não vai te levar para que você morra lá. Ele vai te levar, mas vai estar com você. Vai permanecer ao teu lado, vai te sustentar, vai te manter de pé. Às vezes a gente acha que quando a gente está passando pelo deserto é porque Satanás se levantou, que o inimigo se levantou. O inimigo até se levanta, mas ele tem sempre um filtro chamado a mão poderosa do Senhor, que permite ou não, que deixa ou não, mas se Ele permitir, se o Senhor te levar ao deserto e permitir, pode acreditar, tem algo muito grande para acontecer. O diabo acha que você estar no deserto, e ele sussurra isso às vezes no nosso ouvido, o fato de estarmos no deserto significa que Deus nos abandonou, significa que Deus deixou a gente, que nós estamos ao léu da sorte ou nas mãos de Satanás. Primeiro, nós somos filhos do Eterno, e como filhos dele, a nossa vida está na mão do Senhor. A Bíblia diz que ninguém arranca a nossa vida nas mãos dele. Aleluia. Algumas coisas aconteceram nesse dia em que, após 40 dias de jejum, Jesus estava ali vivendo o seu momento com o Pai em propósito, e de repente ele sente fome. A Bíblia diz que ele sentiu fome. Fome aponta para a necessidade do nosso físico, né? Necessidade do nosso físico. Todos nós temos necessidades. E quando eu olho para essa questão da necessidade do ser, nós temos, e cada um de nós temos, e em áreas diversas temos necessidade. Isso não é pecado. A Bíblia diz que Jesus sentiu fome, ou seja, as nossas necessidades, elas existem, precisam ser supridas e vão ser supridas. E a palavra de Deus para nós nessa noite é que Deus está no controle disso. Apesar de Jesus estar no deserto e agora está com fome, Deus está preparando algo para o Senhor Jesus. O último versículo diz algo que a gente não tem como afirmar, mas eu creio que esse momento aqui, foi o momento em que o Senhor estava suprindo as necessidades físicas de Jesus. Eu imagino que nesse momento os anjos o serviram mesmo. Quer comer o que, mestre? O que você quer comer? Essa é a sensação que eu tenho. Não está escrito, mas é o que eu penso. Eu quero falar sobre essa questão da tentação, do pão, desse momento que ele fala: olha, você está com fome, então vê só essas pedras, transforme-as em pão. Mas antes dele sugerir a Jesus que transformasse as pedras em pão, ele fala algo que muitas vezes fala para a gente também, ou fala no nosso coração, na nossa mente, ou manda alguém falar. Sabe o que é? Ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és. Sabe o que é isso? Ele quer trazer a dúvida da nossa identidade em Deus. Sabe, ele poderia dizer: Jesus, tu és o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, então você pode transformar essa pedra em pão. Ele fala: se tu és, gera dúvida. E a gente fica muitas vezes rendido a esse questionamento, pensando: será que eu sou? Deixa eu falar uma coisa para você, que Deus está falando desde o início: descansa e confia. Mas eu quero falar uma coisa: a nossa identidade, ela não é alterada pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Como essa palavra? Você continua sendo filho.
mesmo que as circunstâncias da tua vida estejam muito difíceis, você continua sendo filho, e sendo filho amado, e olhado como filho, e amado como filho, e vou dizer mais, e cuidado como filho. Ele cuida de você, cuida de mim, como filho. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás não consegue alterar a identidade que eu tenho em Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro me fez filho. Eu sou filho por adoção, mas sou filho, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então as circunstâncias da minha vida não mudam essa identidade. É interessante que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram prisioneiros à Babilônia, a primeira coisa que aconteceu foi a mudança da identidade deles, a transformação, o nome deles foi mudado, foi alterado. E eu fico olhando para isso e falo assim, olha como Satanás gostaria de mudar essa realidade. Ele consegue mudar às vezes algumas coisas com a permissão de Deus. Ele consegue mudar o ambiente ao meu redor. Ele consegue mudar algumas coisas, sabe, que estão no meu caminho. Por permissão de Deus, ele pode até conseguir mudar, mas ele nunca vai conseguir alterar a minha identidade em Deus, porque eu sou filho. Ele tem que olhar para mim, tem que olhar para o Hernani, tem que olhar para você e dizer, ali está um filho. Isso eu não consigo mudar, isso eu não consigo transformar. E olhando por esse aspecto de filho, amados, Deus cuida de você porque Ele é teu Pai. Ele cuida de nós. Você é filho de Deus. Estava tentando, muitas vezes Satanás está tentando nos diminuir mediante o que estamos passando naquele momento, e ele fica sugerindo que nós estamos fora do contexto de filiação. Nós não estamos. Diga, eu sou filho. Eu sou filho. Diga isso, eu sou filho. Eu sou filho. Confia nisso. Confia nessa palavra. A segunda coisa que eu vejo nesse momento de transforme as pedras em pães é como se para a nossa vida só fosse a ação de Deus se as minhas necessidades fossem preenchidas totalmente. Ou seja, pegar aquilo que é pedra, aquilo que representa dificuldade na vida, que representa dureza, e às vezes a gente quer isso mesmo, a gente quer facilidade, né? Nós somos ávidos e prontos para abraçar tudo que é mais fácil. Mas deixa eu te falar, mesmo que hajam pedras, e aqui haviam pedras, Jesus estava ali, existiam pedras ali. Isso representa as dificuldades da nossa vida, que muitas vezes estão ali, estão presentes. Jesus disse isso, vocês vão ter aflições. Jesus não disse, olha, vai ser tudo mole, vai ser tudo fácil. Satanás está propondo o seguinte, Jesus, pega essas dificuldades e transforma, olhando para o aspecto físico da pedra, a dureza, transforma em pão, porque é isso que vai preencher a tua necessidade agora, que vai te atender. Só que o projeto de Deus nunca foi transformar pedra em pão. Deus continuava tendo o seu projeto. Tem pedra que tem que estar ali. Muitas vezes na nossa vida as pedras têm que estar ali. As dificuldades que nós enfrentamos, representadas por essas pedras, precisam estar ali. Isso não significa que Deus não vai agir, mas eu também não vou conseguir muitas vezes transformar essas pedras em benefício próprio. Não, eu vou fazer aqui, vou dar um jeito, essa pedra aqui agora vai se tornar pão e vai me saciar, vai me satisfazer. Não, a vontade de Deus não é essa, porque se fosse, Deus mesmo já tinha feito. Se existem pedras, se existem obstáculos, se existem dificuldades, creia nisso. Deus está no controle dessas coisas.
E o fato dessas pedras não serem transformadas em pão no tempo que nós esperamos, não significa que Deus nos abandonou ao léu da sorte, que nada vai acontecer. Porque no final, o diabo deixou e eis que os anjos chegaram para o céu. Sério. Nós temos dificuldades na vida assim. Nós temos coisas na vida que são muito difíceis de passar. Mas primeiro, eu não posso perder a minha identidade. Não posso esquecer a identidade que eu tenho. E segundo, ainda que essas pedras ou que essas dificuldades não se transformem em pão, o Senhor cuida da minha vida. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém ou não? Amém. Dificuldades existem, estarão aí. Jesus disse isso. Mas Jesus não transforma a pedra em pão. Jesus responde a Satanás e diz: nem só de pão vive o homem, nem só de facilidades vive o homem, nem só de satisfação das necessidades pessoais vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, nessa noite, receba essa palavra como vinda de Deus, porque é a palavra que sai da boca de Deus que gera vida em nós, que muda as circunstâncias em nós. Nem só de pão viverá o homem. Diga isso comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus determina, porque quando Deus fala, porque quando Deus nos leva, nos conduz e diz: descansa, confia, esta é a palavra que precisa gerar vida em nós. Não é a transformação das coisas difíceis em coisas fáceis, mas é a palavra de Deus. Muitas vezes a situação está difícil, está complicada, o tempo fechou, né? A tempestade surgiu, estamos no deserto, mas estejamos atentos à palavra que sai da boca de Deus, porque é ela que vai gerar vida, é ela que vai mudar as circunstâncias. Porque se Deus disser muda, transforma, uma só palavra, tem uma canção que a gente canta: uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou descansar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo vamos lá, nada que me possa temer, não importa o que enfrentar, a unção imbatível. Deus, eu preciso ouvir a tua voz, porque a tua palavra é que determina o que vai ser da minha vida. Não é a palavra de Satanás, não é a sugestão dele, não é o que os homens querem, não é nem o que eu quero, porque às vezes o que eu quero é que o pão seja transformado, que a pedra seja transformada em pão. Mas não é nem isso, mas é o que vem da boca de Deus. Aleluia. É o Senhor Deus. Glória a Deus. Outra coisa, quando Satanás percebe que não conseguiu fazer que Jesus satisfazesse a sua vontade pessoal naquele momento, ele faz uma provocação. E ele diz, ele leva Jesus à parte superior do templo e diz: pule daqui, porque está escrito que aos teus anjos ele dará ordem a teu respeito. Pule daqui. Eu estava olhando para isso e olhando para a nossa vida espiritual, para aquilo que Deus está nos falando também nessa noite. Deixa eu te falar, não é porque nós temos promessas que vamos ficar desafiando a Deus. Muitas vezes a proposta de Satanás é que façamos um suicídio espiritual. O suicídio aqui proposto por Satanás
ao Senhor Jesus, e obviamente não aceito, mas era por ir daqui, ou seja, tente a Deus. Não está escrito isso. Está escrito, mas eu não preciso tentar a Deus. O suicídio espiritual acontece quando eu começo a abrir mão de coisas que Deus estabeleceu para que eu tivesse vida espiritual e para que eu fosse alicerçado espiritualmente. Eu começo a me suicidar espiritualmente quando eu deixo de conviver com os irmãos, de ler a palavra, de orar, de buscar a Deus. E esta é uma das sugestões que Satanás continua fazendo até o dia de hoje, quando as coisas estão difíceis. Ele começa a sugerir para a gente que não adianta você estar no convívio dos santos. Não adianta você estar orando, porque você está orando e as coisas estão difíceis. Não adianta você estar lendo, se dedicando, se envolvendo nas coisas de Deus, porque apesar de você estar fazendo isso, as coisas continuam difíceis. E ele sugere que você se suicide espiritualmente, ou seja, deixe de fazer essas coisas, deixe de se envolver, deixe de realizar aquilo que está nas suas mãos para fazer, deixe de lado a tua vida espiritual, abandone ela, deixe as coisas como estão. E aí o Senhor diz: olha, eu não vou tentar a Deus, eu não vou tentar o Senhor. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí Satanás segue tentando fazer com que Jesus não alcançasse aquilo de grande e tremendo que tinha já Deus preparado para ele. E aí, como última tentação, como último argumento, ele faz uma coisa que muitas vezes nós cedemos. A Bíblia diz que ele leva Jesus, ele transporta Jesus e coloca Jesus num alto monte. Quando eu olhei para isso aqui, uma das coisas que veio ao meu coração é que às vezes a gente acha que quem nos leva para o alto é o Senhor, né? Teoricamente deveria ser assim: o Senhor nos leva para as alturas. Aqui quem levou para as alturas foi Satanás. O Senhor levou para o deserto, o Espírito de Deus levou para o deserto, e Satanás levou para o alto. Às vezes a gente acha que quem nos leva para o alto é o Senhor, e quem nos leva para o deserto é Satanás. Nem sempre. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes e vai nos levar às alturas, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes estamos sendo levados para o alto para olharmos coisas, para vermos coisas e para assimilarmos coisas que ainda não é hora ou que não é o momento de nós usufruirmos aqui. E aí Satanás leva o Senhor para o alto do monte, e lá no alto ele diz: olha, eu te dou todas essas coisas, toda essa glória que você está vendo, riqueza, dinheiro, domínio, poder, se você prostrado me adorar. Eu tenho convicção, amados, vou falar isso com convicção no meu coração. Quando Deus libera uma palavra acerca de um de nós, no mundo espiritual, Satanás sempre tenta se antecipar e trazer uma oferta e trazer algo que não é de Deus, apesar de parecer algo muito bom. Escute bem isso. Uma certa vez, dependi de um... Já contei isso aqui, eu vou contar novamente rapidinho. Dependi de um homem que era um desembargador, era um homem muito influente, poderoso. E eu dependi dele para um emprego. E quando eu fui ao seu escritório, à sua sala,
ele me fez algumas propostas. Dentre as propostas que me fez a proposta de mentir, de dizer que eu era formado sem ser naquela época, de falar algumas coisas que eu não tinha. Ele queria que eu declarasse que eu era formado em administração, porque o emprego que ele estava arrumando para mim tinha essa conotação, tinha essa direção, e ele foi me orientando, tentando me fazer, e era algo muito bom, aparentemente, era algo muito bom. E eu disse não, mas depois eu entendi, no mundo espiritual, Deus já tinha liberado uma palavra sobre a minha vida, que iria acontecer dias depois. Eu fiquei cerca de 1 ano desempregado, não me faltou nada e eu não pedi emprestado a ninguém nada. Deus cuidou de mim, me sustentou. Mas ao final desse 1 ano, Deus liberou uma palavra no mundo espiritual e liberou um emprego para mim. Liberou um emprego. Quando Deus fez isso, você sabe que há uma batalha no mundo espiritual até que as coisas cheguem até nós, né? Quando Deus libera algo, vem, pelo que nós entendemos figuradamente pela palavra, o anjo vem te trazer aquilo. E aí é quando as portas se abrem na tua direção em teu benefício. E quando isso está por acontecer, Deus liberou. O anjo, Satanás se antecipa e te apresenta um projeto. Algo que parece ser bom e o que aconteceu com Jesus. Olha, vem aqui, eu vou te mostrar algumas coisas. E levou ele ao alto monte e falou assim: olha isso, olha o poder, olha a glória, olha isso tudo. Tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Deus já tinha preparado para Jesus, na condição que ele estava na terra, como homem, Deus encarnado em homem. Deus já tinha preparado algo para o Senhor, que era dar-lhe todo o poder, elevar o seu nome acima de todo nome. Era isso que Deus já tinha preparado para o seu filho. Ele ia passar por um tempo e depois ele receberia do próprio Pai todo o poder, porque ele declara ao final, ele declara: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele foi declarar isso no final do seu ministério, depois da crucificação. Ele declara: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Deus já tinha preparado isso para ele. Satanás se antecipa com uma proposta sutil e diz: vou te dar tudo isso, poder, glória. Jesus disse: olha, eu só adoro ao Senhor, ao Pai, não me dobrarei. Deixa eu falar uma coisa que Deus colocou no meu coração e a gente já está ensinando. Não negocie o que Deus tem pelo que Satanás oferece. Não negocie, porque o que Deus tem é sempre muito melhor, é sempre muito melhor. Às vezes o que Deus tem, Deus já liberou. Satanás vem e se antecipa e te apresenta uma situação e você entra nela, você aceita ela. É como aquele prato de guisado, né, de Jacó e Esaú. Esaú tinha uma bênção que viria sobre ele, o seu tempo viria. Mas Jacó lhe oferece um prato de lentilha e diz: meu irmão, eu troco, eu te dou isso e você me dá a bênção. Às vezes é o que Satanás está querendo. Satanás está querendo tomar aquilo que Deus já determinou sobre ele. E aí ele vem e oferece algo. E a palavra de Deus para nós: não negocie o que Deus tem pelo que Satanás te oferece.
Por mais interessante que pareça, por mais atraente que pareça, Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, porque Ele não nos abandonou no deserto, Ele nos levou ao deserto, mas no deserto nós vamos aprender as lições do deserto e vamos sair do deserto mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra que Deus mandou trazer ao teu coração nessa noite. E eu quero declarar. Hoje nós vamos fazer algo muito especial. Eu quero orar aqui. Eu quero declarar. Deixa eu ler aqui. Então o diabo foi embora. A Bíblia diz que existiu o diabo e ele fugirá de nós. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus e o serviram. Deixa eu falar uma coisa. Você é filho, continua sendo filho, filha, apesar das circunstâncias. Se em meio a essas circunstâncias Satanás vier trazer ofertas a você, continue confiando no Senhor. Descansa nele. Descansar nele, porque o melhor vai ser isso para nós, descansar nele, porque Ele tem o melhor para nós. Sim, Ele tem o melhor para nós. Quando eu estava pensando nessa questão das pedras serem transformadas em pão, seria uma boa para Jesus naquele momento fazer isso. Se Jesus transforma as pedras em pão, Ele come, se alimenta e fica tudo bem. Deixa eu falar uma coisa aí. O Espírito ministrou isso ao meu coração enquanto nós estávamos aqui cantando e ouvindo essas ministrações de descansa, confia, descansa, confia. Deus estava me fazendo lembrar dos heróis da fé. Não está nem anotado aqui porque foi algo que me veio durante essa ministração e esse culto. Os heróis da fé, escritos lá em Hebreus 11, acontece uma coisa muito tremenda. A Bíblia vai relatando e falando dos heróis da fé, daqueles homens que romperam, que venceram exércitos, que romperam em um monte de áreas, venceram e receberam a bênção de Deus. E aí no final a palavra diz que pela mesma fé, ou seja, a mesma fé que fez com que alguns rompessem, vencessem e alcançassem as suas vitórias, a mesma fé levou alguns a não verem nada disso, a morrerem cerrados pelo meio, mas permaneceram firmes na fé, porque criam no Senhor. Quando eu olhei para essa questão das pedras, do pão, às vezes a gente olha assim, como seria bom se tudo se transformasse hoje, se essa palavra dessa noite fizesse com que o Senhor Jesus se movesse em meu favor e transformasse essas circunstâncias adversas que nós estamos vivendo. Seria bom. E se Ele quiser, Ele faz hoje. Mas se Ele não quiser, eu continuo sendo filho e Ele continua sendo meu pai. Eu continuo confiando nele. Isso é ser cerrado nele. Porque alguns pela fé. Alguém pode abrir, por favor, Hebreus 11 para mim, vem prestar a Bíblia aqui. Diz assim: pela fé, Hebreus 11. Hebreus 11, eu vou ler a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados
pelo decreto do rei, pela fé Moisés, quando já homem, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé huíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, ferrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, não vou dizer que nesta noite todos sairemos daqui com aquilo que precisamos nas nossas mãos. Pode ser que alguns não saiam, mas eu vou te dizer uma coisa: se você confiar, o teu Deus vai fazer com que os seus anjos receberão ordem a nosso respeito, e eles vão fazer por nós, vão guerrear por nós, vão ministrar por nós. E tem coisas que nós achamos que, vai destruir a nossa vida. Essas coisas Deus não permitirá, porque Ele tem o controle de todas as coisas na minha vida e na tua. Nada escapa do controle do Senhor. Quem te levou ao deserto foi o Espírito Santo, foi o Senhor que te levou, e Ele vai cuidar de você no deserto, até que você saia do deserto. Jesus saiu do deserto. A Bíblia diz que Ele venceu esse período. A Bíblia diz que depois do deserto Ele começa então a fazer a seleção dos seus discípulos. Ele começa o seu ministério, e o seu ministério foi tremendo. E eu quero te dizer que o que vem aí pela frente para você é tremendo. Se você está no deserto, confie nessa palavra, porque assim o Senhor diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. É o que te basta nessa noite. É o que te basta nessa noite. A solução vai vir agora, vai vir amanhã, vai vir depois, não sei. Mas o que te basta nessa noite é saber que o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso Deus. Se você crê nisso, eu queria que você aplaudisse ao Senhor nessa noite. Nós vamos orar. Antes de eu passar a palavra ao pastor João, eu quero orar com você.
Queria que você que está passando por uma dificuldade muito grande, te contar uma experiência que me aconteceu há poucos dias. Eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava muito aflita, estava muito angustiada. E ela compartilhou comigo e eu falei assim, dei uma palavra para ela. Disse assim, olha, ela tinha acabado de ser aparentemente derrotada numa situação. Ela olhou para a situação e falou assim, olha, aquilo que eu esperava que fosse acontecer não aconteceu. E agora eu não sei como é que vai ser. Porque eu tenho um prazo, esse prazo é até a próxima quinta-feira. Isso era segunda ou terça-feira, não sei. E aí, eu fui compungido pelo Espírito Santo. Tenho certeza que foi Deus que direcionou a soltar uma palavra para essa pessoa. E eu disse o seguinte: ainda esta semana Deus vai te surpreender. Essa pessoa pegou essa palavra e ela falou assim, olha, eu creio nos profetas que Deus tem colocado na minha vida. E você é um deles. Eu creio. A Bíblia manda você fazer isso. Crede nos teus profetas e prosperareis. É o que a Bíblia diz. E essa pessoa se apegou com essa palavra. Eu falei para ela, eu falei mesmo, eu não falei por uma suposição ou tentando aliviar o peso que estava sobre ela, porque ela estava vindo de uma derrota e talvez uma outra frustração fosse pior ainda. Então tem momentos que é melhor você nem falar nada, você se calar. Mas naquele momento Deus me compungiu a falar. E eu disse assim, olha, ainda esta semana você vai ser surpreendido pelo Senhor. Quando foi na quarta-feira ou na quinta, não lembro, essa pessoa me retorna dizendo, aquela palavra surtiu efeito, brotou, e o problema que eu estava vivendo foi resolvido. Eu não sabia como, mas o Senhor fez isso acontecer. Então eu quero aproveitar esse testemunho pequeno que eu estou dando para dizer o seguinte: nessa noite eu vou soltar uma palavra para você. Como profeta desse lugar, Deus me colocou aqui como profeta. Eu sou homem como você, mas Deus me colocou aqui como profeta. Eu vou soltar uma palavra para você. Se você está vivendo dias difíceis, duros, o Espírito vai confirmar aquilo que eu vou dizer. Sabe que tem coisas que Deus manda dizer, tem outras que Ele respalda o que a gente diz, né? Aconteceu com Elias. Elias falou assim, olha, sobre a minha palavra não vai chover. Ele não falou, o Senhor mandou dizer, o Senhor disse que não vai chover. Ele falou assim, sobre a minha palavra não vai chover. E Deus respaldou aquilo. Então, existem coisas que Deus manda dizer e existem outras coisas que nós dizemos e Deus respalda. E eu, como profeta nesse lugar, vou declarar sobre o teu problema nessa vida, assim como vou fazer sobre o meu. Eu também estou passando por um momento difícil. Então, eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida. O fruto dessa profecia vai nascer se você crer. Joga fé no teu coração para Deus. Se não crer, descanse no Senhor. Confie pelo menos no que foi ministrado do início desse culto até agora. Descanse. Se você não consegue crer, descanse. Mas se você crer, Deus vai fazer algo. A Bíblia diz que Ele faz caminho no erro, faz jorrar água no deserto. Isso é uma palavra de Deus. Vai jorrar água no deserto. A água no deserto, fazer caminho no erro, não há caminho. E tem um texto bíblico que eu não lembro onde está, mas a Bíblia diz que ainda que falte alguma coisa, eu serei capaz de criar em favor dos meus. É isso. Se a coisa não existir, Deus cria. E sabe que Deus tem a principal matéria-prima de Deus, sabe qual é? O nada.
Essa é a principal matéria-prima de Deus. A Bíblia diz que no princípio não tinha nada, era só, a terra era sem forma e vazia, significa não tem nada, vazia e sem forma. Aí Deus começou, haja luz, e houve luz. Amém ou não? Você recebe essa palavra? A matéria-prima de Deus é o nada. Lembra que no meio da palavra de hoje, uma das coisas que o Senhor Jesus disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nessa noite eu vou profetizar sobre você. Eu não costumo fazer isso aqui, não é verdade? Vocês sabem, mas eu estou compungido pelo Senhor a fazer. E eu creio que Deus vai agir na minha vida e na vida daquele que crê nessa noite. Então eu quero te pedir, você que está passando por uma dificuldade no deserto, você fique de pé. Eu vou profetizar sobre a tua vida nessa noite.